7h34, de volta com Folha no Ar, primeira edição, sexta-feira, 13 de novembro, hoje recebendo, e como sempre, com muito prazer, aliás, já cotado aqui em nosso streaming de vídeo no Facebook como ministro da Educação, o nosso querido Jefferson Manhães de Azevedo, reitor do Instituto Federal Fluminense, do IFE Campus. Jefferson, bom dia, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. Sempre bom falar com o senhor. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Luísio, bom dia, Cláudio. É sempre um prazer estar aqui na Folha, especialmente com pessoas tão queridas. Probleminha aí na conexão do Jefferson. A Folha desenvolvendo de sua natureza. Tivemos uma aula aí com o Aloysio, né, que vem, né, buscando as informações. Tá ruim a conexão aí do Jefferson, tem travando bastante aí, Jefferson. Inclusive agora travou, parece que de vez, né? Enquanto o Jefferson restabelece aí a conexão dele lá, e ele avisava até a gente que no intervalo e que, né, fosse o caso, ele fecharia a conexão e voltaria porque tá tendo problema lá de transmissão, de conexão. Trazendo isso é muito bom para a democracia, isso é bom para a comunidade especialmente, né? Bom, ô Jefferson, tá nos ouvindo bem? Não ouve. Vamos ver se a gente consegue refazer essa conexão ou ver se a gente recupera esse... Quer fazer um intervalo? Pode ser também. Não, a gente leva aqui, só gostaria até de comentar com você, Luiz, enquanto eu mando uma mensagem aqui para o Jefferson, né, isso aí, a gente pede desculpas aos nossos ouvintes, mas infelizmente, né, e aos telespectadores aí do streaming, infelizmente, esse tipo de situação é inevitável em qualquer programa de rádio ou televisão que seja ao vivo. Acontece na CNN e na Globo News, né? É verdade. Não só do Brasil, tá? Infelizmente. Aloysio, ontem tive a informação, né? Tivemos acesso à informação, enquanto o Jefferson saiu aqui e volta, e seria, eu acho que dos principais, é um dos principais assuntos com o Jefferson. Agora só restam 2 países a declararem aí, ou reconhecerem, né, a vitória do Biden nos Estados Unidos. A China fez o seu papel ontem, reconheceu o 46º presidente eleito nos Estados Unidos. Oi, Arnaldo. Acho que eu voltei. Oi, voltou Jefferson com sua imagem fechada. Isso. Eu vou deixar um pouco a imagem fechada e pedir desculpas aí a todos aqueles que estão nos vendo, até estabilizar a minha conexão aqui. Acredito só para uns pequenos... Tá, tudo bem. Bom, tá tudo mas bem. Eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui mais uma vez na Folha, dizer que nós tivemos uma pequena aula aí com o Aloysinho, que é um grande prazer estar aqui com vocês, para informação de qualidade, para um debate que é sempre engrandecedor e um grande aprendizado para mim, tá bom? Vamos estar aí nessas próximas hora e meia e na próxima hora aí discutindo, estou à disposição. Bom dia, Jefinho. Como vai? Tudo bom? Tá ouvindo bem? Luísio, tudo bem, Luizinho. Um grande prazer estar aqui. Tá? E obrigado pelo convite. Tá. Obrigado a você pela presença. Jefinho, a gente combinou de falar esse primeiro bloco sobre a eleição dos Estados Unidos, mas o assunto factual acaba tendo um peso. Como é que você... enquanto cidadão, enquanto você tem a participação política, sempre teve uma participação política ativa, e quando campista, você é neto de um grande prefeito de Campos, como é que você viu aí
esse julgamento de embargos ontem lá no TRE e todas essas dúvidas geradas a partir do pleito de agora daqui a 2 dias apenas. Bom dia. Bom, Aloysio, toda vez que a gente está diante de uma questão que gera insegurança para o eleitor, insegurança para o processo, né, são instabilidades, né? Nós já estamos diante de muitas instabilidades, instabilidades econômicas, debates muito acirrados, né? O que a gente vê hoje, inclusive com vários estudos, né? Hoje as pessoas estão muitas vezes odiando mais o seu oponente que com valores próximos àquele do seu grupo, né? Quer dizer, está sendo muito acirrado esse debate, um ambiente muito polarizado, né? E isso tudo gera ainda mais instabilidade. Eu espero que o ideal, né, é que a gente tenha, naturalmente, todo o processo rigoroso, formal, obedecido, né? Mas, assim, muito sinceramente, isso gera insegurança, né? Mas diante aí de todos os argumentos que você coloca, né, há possibilidades da candidatura vir aí, né, a respeitar a vontade do eleitor, né? Mas eu não quero aqui, de maneira alguma, dizer que eu aprovo qualquer tipo de não atendimento ao rigor, né, das regras eleitorais, né? Mas, de fato, nos pega de surpresa, eu acho, enquanto comunidade de Campos, nós já passamos por traumas muito grandes, né? Salvo engano, Aloysio, você aí falou para nós que temos um pouco mais de 30, né? Então, para esses campistas, nós vivemos momentos aqui, períodos de 3, 4 anos, que tivemos 5 prefeitos, né? Algo desse número. Que instabilidade foi para o nosso município, como isso foi ruim, né? Então, a gente tinha a ocupação do cargo, entrava o vice, entrava uma outra pessoa. Então, foi um período muito conturbado, né? Que nós tivemos aqui e não foi salutar para a democracia, não foi salutar para o município, né? E ter essa dúvida, né, não é boa, mas eu espero que a gente, né, consiga aí, eu tenho certeza absoluta que os tribunais darão celeridade, que é um outro problema, né? Que a gente sabe a quantidade de trabalho que tem nesse momento, né? Agora mesmo relatado aí pelo Cláudio Nogueira, a questão de compra de votos ou suspeição de compra de votos, né? Um processo que é um modelo político esgarçado, mas extremamente comum, né? em toda a nação. Isso gera, então, uma necessidade de um trabalho extra de toda a justiça, dos fiscais, né? E aí acaba que os tribunais ficam abarrotados com seus processos, né? E essa demora, muitas vezes, é o que gera mais instabilidade. Mas também há uma previsão, como você colocou, que logo aí, talvez há uma previsão de votação no dia 20, salvo engano, né? O que dará, né, necessariamente, se essa candidatura for para o segundo turno, né, dará tranquilidade para o eleitor. Neste momento, o que nós precisamos é isso: informação de qualidade, tranquilidade no pleito e que o desejo da população seja respeitado. É isso que é o processo democrático, né? Diferente um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, né, onde a gente, né, vem, e que muitas vezes reverbera no nosso país, né, que vem solapando, criando desconfiança. Aloysio, a sociedade humana, ela é baseada na confiança. Eu vou dar um exemplo, aquilo que Yuri Harari trabalha isso muito bem no livro dele, né? Se você não confiar que aquela notinha de R$2 valem R$2, se você começar a desconfiar disso... Bom, eu acho que deu uma pequena... Mas eu tirei o vídeo aqui. Arnaldo... Você parou na citação ao historiador Yuval Noah Harari.
Isso. Então, ele apresenta isso mostrando, por exemplo, que a sofisticação da humanidade se dá com base na crença, no acreditar. Você acredita no sistema jurídico, você acredita no valor daquele papelzinho que você chama dinheiro. A partir do momento que você começa a desconfiar de todos os processos, de todas as instituições, né? Então, por exemplo, os direitos humanos não são coisas naturais, são coisas construídas pela humanidade, pela cultura. Então, a gente acredita, então, que o ser humano, né? Existe um anúncio pelas organizações, pela ONU, né, da Declaração dos Direitos Humanos, inclusive que vamos celebrar agora no dia 10 de dezembro, mas isso tudo é um conjunto histórico de acreditação. E o que a gente vê é um movimento que vem solapando, desconstituindo, desacreditando todas as construções humanas. Isso é muito perigoso. Quem podia imaginar que um presidente dos Estados Unidos, né, estaria questionando o processo eleitoral deste país, que com todas as críticas que podem haver, e todos os sistemas humanos têm críticas, né? Mas do ponto de vista democrático, é uma das instituições mais longevas na face da Terra, na perspectiva da democracia e da confiança, né? E tudo tem rito, né? Não é só aquilo que está escrito, é aquilo que está na norma, né? Então, na norma da convivência, na norma histórica, na condução que a gente faz. Por exemplo, um presidente americano, quando ele está anunciado lá pelos órgãos de imprensa, né, que apurou, sistematizou, diferente do Brasil, que tem o TSE, né, normalmente ele faz essa deferência, ele compreende, ele entende, ele aceita. E agora nós temos uma pessoa que questiona tudo. Questiona a vacina, questiona a ciência, questiona, inclusive, se a Terra é plana, se é esférica, é plana. Então, nós estamos num momento difícil. Então, questões como essa que se trazem para um processo eleitoral gera, de fato, desconfianças, né? O ideal é isso, como eu falei, informação de qualidade, tranquilidade jurídica para o processo e tranquilidade de acesso do eleitor, para que a gente possa, então, poder respeitar a vontade da população, respeitar o desejo de ter um ou uma, né, ou outro, ou outra candidata, né, um candidato ou candidata. Então, eu quero dizer que é ruim a gente ter esse momento, necessário, lógico, do rigor, né, do formalismo. Acho que isso também não é algo desprezível, porém, né, nós temos que acreditar aí na justiça e na celeridade. Então, se a justiça der celeridade a esse processo, eu acho que as pessoas vão ter mais tranquilidade para depositar o seu voto, o seu desejo de ter a futura gestão dessa cidade. Eu vou ler aqui que ontem informou, ontem não, foi anteontem, né, Arnaldo, a greve no Porto do Açu. Isso. Então, mesmo ouvinte pelo stream telespectador, o João da Costa Cunha, que nos informou aí, depois confirmou com a assessoria da Prumo, como você inclusive falou na sua abertura, ele manda aqui o comentário. Ilustre Luiz, bom dia. Estamos vivendo tempos sombrios. Conforme evidenciado pelos meios de comunicação, algumas categorias profissionais inseridas no Porto do Açu estão em database buscando melhores condições de trabalho e salário. Entretanto, fomos surpreendidos com o aparato policial antes não visto que, de forma truculenta, coibiu a mobilização dos trabalhadores. Cabe ressaltar que o próprio Porto do Açu divulgou nota para vocês que o movimento era pontual e que não impediu o funcionamento do porto. Logicamente, a gente vai buscar ouvir, João da Costa Cunha, lemos aqui a sua manifestação, vamos procurar ouvir como fizemos antes da assessoria da Prumo, que toda a história tem no mínimo dois lados, né? E Jefferson, você fez menção na sua resposta e chegou ao ponto predeterminado para essa pauta, que era a eleição dos Estados Unidos. Você também citou o historiador israelense Yuval Noah Harari,
que eu também reputo como hoje, talvez a grande, certamente um dos grandes intelectuais do mundo, e uma referência na área que eu gosto muito, que é a história, né? E você falou em que ele explica realmente muito da distinção entre nós, Homo sapiens, dos demais animais, inclusive de outros homens que conviveram com a gente, como o Neandertal, por exemplo, essa questão de poder compartilhar mito. Pode ser a ideia de Deus, pode ser a ideia de uma nação, pode ser a ideia de uma instituição, né? E realmente ele tem muita razão nisso. E, como você disse, essa nova direita populista, negacionista, ela vive, ao que parece, de solapar mitos para criar os seus, né? Como é que você vê, saindo da questão da instabilidade jurídica em Campos, para a instabilidade jurídica criada pelo presidente Donald Trump a partir da vitória de Joe Biden? Aloysio, nós estamos diante de um tempo muito difícil, um tempo em que nós não vamos compreender sem uma série de outras referências, né? Movimentos internacionais, nacionais, que se unem, né? E, com conceitos que se empoderam muito, né? Por exemplo, o ultraneoliberalismo, que tem uma visão do Estado mínimo, do Estado nenhum, que olha que o bom é o privado e o público é sempre ruim, aliado ao neoconservadorismo, né? Onde você vê falas, inclusive, de autoridades que dizem que é liberal na economia e conservador nos costumes, né? Mas, assim, de falas que... encontros que vão se colocando e que fortalece, por exemplo, muito o indivíduo, né? Hoje, colocando que toda a sorte da sua vida está depositada única e exclusivamente sob sua responsabilidade. Então, por exemplo, se você hoje está bem, com trabalho, próspero, com uma série de... depende dos critérios de prosperidade de alguns e de outros, você é um abençoado. Agora, se você está sem o trabalho, está desempregado, ou tem alguma questão na vida, então você é uma pessoa que não se comprometeu, que não se formou, que não se capacitou. Então, assim, e tira a sociedade, né? Tira qualquer política pública como elemento que possa mediar, né? Harmonizar um pouco, né? a dinâmica da sociedade, né? Então parece que a relação é um populismo autoritário, é você e o governante, onde tem uma fala que é gritante, né? Que é uma meia-verdade, né? Ela é forte. Supremo é o povo. Mas fala isso na perspectiva de uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, mas independente das fragilidades, das lacunas que todas as instituições democráticas podem ter e vir a ter, né? E que elas também vão se aprimorando, mas é uma falácia, porque é supremo o povo, mas na relação direta com o governante, sem nenhuma instituição democrática, sem o parlamento. Então fecha o parlamento, fecha o Supremo Tribunal Federal, fecha tudo e eu vou ficar direto com o governante. Essa tese que está se fortalecendo por esses encontros do fortalecimento do indivíduo, e aí mistura um fundamentalismo religioso, isso tudo vem gerando desconfiança e é muito ruim para os processos democráticos, para a vida, né? Os seres humanos, como você muito bem trouxe, né? O que nós temos de maior patrimônio é justamente isso, a capacidade da nossa subjetividade, de perceber. Isso é outra coisa que é grave, Aloysio. Lá atrás, na construção nossa dos Homo sapiens, o outro grupo era sempre o adversário, era sempre aquele que eu tinha que me proteger o meu grupo para combater o outro. E a sofisticação da humanidade, como somos todos seres humanos iguais, né? E uma religiosidade, inclusive, uma religiosidade mais
mais libertadora como a educação, na perspectiva todos nós somos filhos de Deus e, portanto, temos a mesma dignidade, por isso somos irmãos. Então não existe eles e nós e eles. É justamente o cristianismo, por exemplo, como as diversas tradições religiosas, o Islã, o budismo, o outro não é o meu inimigo. O meu inimigo muitas vezes está dentro de mim. Né? Eu tenho que romper, são os meus limites. Então, assim, essa conjuntura internacional de desconfiar tudo, por exemplo, tem uma notícia hoje no Globo. Hoje no Globo, a gente está olhando aí, os casos estão aumentando da Covid, né? Está voltando, né? Alguns acham que é a segunda onda já no Brasil ou não, tem esse debate, mas tem uma nota pequenininha lá, Aloysio, eu não sei se você já percebeu, que fala sobre a OMS declarando que no ano de 2019 nós tivemos 203 mil mortes de sarampo no mundo. Isso é mais do que, mais de 50% mais do que os últimos 3 anos. E crescendo no Brasil, mas provavelmente um dos possíveis motivos é o movimento, por exemplo, de desacreditar no poder da ciência e da vacina. Então isso faz com que as pessoas não acreditam. E aí você tem um líder que, ao invés de ajudar as pessoas a acreditar mais em toda a civilização, nas construções históricas, criticar aquilo que são falhas, né, que se dá na família, que se dá na igreja, que se dá na escola, que se dá no órgão público, que se dá em qualquer coisa, nós estamos em processo de aprimoramento. A crítica é sempre muito importante. Agora, você desacreditar as bases da civilização, o outro não é o meu inimigo. O outro é uma pessoa que pensa diferente. O outro é uma pessoa que tem interesses diferentes, que tem vivências diferentes. Eu tenho que respeitar esta relação. Somos diferentes, mas o respeito é comum. Então, assim, esse solapar todos os processos é o que acontece, é o que hoje tem a pós-verdade. Onde a pós-verdade, um termo de 2017, cunhado aí, eu acho que no dicionário de Oxford, né? A pós-verdade é isso. Mais importante do que os fatos, do que os argumentos, são as suas narrativas e interpretações. O importante é você interpretar, é a versão que você dá. Isso é muito ruim, porque Humberto Eco ele fala isso. Na internet, infelizmente, né, por um lado, olhando para o lado negativo, tem os lado muito positivo, eu vou botar entre aspas aqui, né, um imbecil, ele tem um poder de voz como um prêmio Nobel. A gente meio que às vezes iguala. Às vezes um cara que é um prêmio Nobel, estudou 30, 40, 50 anos sobre um tema, confrontou com vários outros, ele tem uma fala. Aí você pega uma pessoa, né, com outras intenções, e aí por isso eu botei entre aspas, e com todo respeito, as posições das pessoas. E por pensar diferente não é pejorativo. O problema é quando você intencionalmente você usa de interpretações com intenções pouco nobres. Então, eu quero circunscrever nisso. Então, você horizontaliza. Então, assim, não dá para achar que um médico que tem 30 anos de experiência, pegar o Dr. Nélio, por exemplo, uma referência da nossa cidade, e achar, e ele fala do cuidado que temos que ter, do uso de máscara e da questão da expectativa da vacina e os estudos que estão sendo feitos e como você deve se portar. E aí você pega uma pessoa, com todo o respeito, mas ela acha que ela é doutora. Ela pega 3 memes no Facebook e vira uma especialista no assunto. Esse tipo de horizontalidade pelo WhatsApp, isso está fazendo com que, inclusive na escola, nós vamos ter que pensar diferente. Preparar a juventude e as pessoas para esse novo ambiente. Porque antes era uma conversinha de bar. Uma conversinha que ficava entre 5, 10 pessoas e você falava qualquer coisa. Só que essa conversinha de bar de 5, 6 pessoas, agora o mundo inteiro está ouvindo. Então, eu queria dizer que é muito ruim. E eu espero que os líderes, eles também se coloquem, não só como governantes, mas como educadores. Né? São as pessoas que se
suportam e se, com a sua atitude, elas fortalecem. Veja a postura do Biden, né? Vamos reunificar os Estados Unidos, vamos distensionar, né, da vice-presidente, né, americana eleita, né, como ela coloca as questões. Agora nós vamos falar de esperança, vamos falar de verdade, vamos falar de ciência, essas questões parece que são tão basilares e, infelizmente, de maneira intencional, estão sendo utilizadas para desarranjar a organização humana. Quero dizer, só para encerrar, que é fato que a sociedade brasileira e mundial é extremamente injusta, historicamente, na sua estrutura, e nós temos que superar. Mas nós não vamos superar pelo ódio, nós não vamos superar atirando para terra arrasada, mas nós vamos superar olhando aquilo que deu certo, criticando aquilo que está errado e se colocando para construir o novo, não ficar também só na plateia criticando quem faz ou quem não faz, é se colocando, arregaçando as mangas. Isso serve para a nossa cidade também. Essa coisa do outro que você colocou, eu sei que isso vem da sua formação, sua sólida formação católica, cristã. Você chegou a ser seminarista, né? Inclusive no início, quando você foi escrever no jornal, botava você como ex-seminarista, você não gostava, eu falei assim, eu sou ex, não. Mas essa coisa é muito importante, e foi definida muito bem por grandes poetas. O Walt Whitman dizia, I believe in you, my soul, the other I am. Eu creio em você, minha alma, o outro sou. E Rimbaud dizia, moi, je suis un autre. Eu sou o outro. E, em respeito ao outro, Arnaldo, entra na pauta que é a eleição dos Estados Unidos. Então vamos lá, Jefferson. Você mesmo na primeira resposta, quando você fez uma analogia entre a situação de Campos, a situação da candidatura do Vladimir, né, você falou sobre como que a eleição dos Estados Unidos pode reverberar aqui no Brasil e reverberar no mundo inteiro, na verdade, né, até porque é a grande potência mundial. Mas eu queria a sua análise especificamente desse resultado, da derrota do Trump, a vitória do Biden, como isso pode influenciar na política nacional, na gestão do atual presidente Jair Bolsonaro. Arnaldo, assim, eu acho que ninguém tem dúvida, né, de um certo mimetismo, né, aqui no Brasil com relação ao presidente Trump nos Estados Unidos. Isso qualquer pessoa, eu acho, eu ouvi aqui também, na própria Folha, não me lembro o nome do entrevistado, peço desculpas, é porque eu estava no carro e não sei, mas é muito ruim, né, quando você tem uma relação entre países que se dá no âmbito de pessoas. Quero dizer que a relação pessoal, em muitas questões, ela pode ser um facilitador do primeiro contato, de uma certa empatia, mas ali quem está falando é a presidência da República de um país com a presidência da República de outro país, e, portanto, é pouco efetivo, né? Porque enganam-se aqueles que acham que, ao se tornar presidente, ao se tornar governador, ao se tornar prefeito, eles têm tudo ao seu dispor, né? Eu sempre cito isso, eu sempre recebo os alunos, quando eu era diretor isso era mais comum pela facilidade ali, eu recebia os alunos e ao final, às vezes, eu falava para eles, tinha uns pedidos assim que eram extremamente extravagantes, né? E eu falava para eles, olha, eu não sou o dono dessa escola, eu sou o diretor dessa escola. Portanto, o que eu estou falando, eu não posso fazer tudo o que eu desejo, o que eu acho que é correto. Eu posso, naturalmente, como líder, eu posso tentar trazer isso para o debate, para a construção, me empenhar, tentar convencer, mas existem muitas forças, a sociedade é muito mais rica, com muito mais possibilidades, com outros olhares, e às vezes o meu olhar é um olhar míope, ou pelo menos é um ponto de vista, como diz Leonardo Boff, e um ponto de vista é apenas a vista de um ponto, né? Então, tem outros, né? Então, assim, eu vou ser muito sincero, tenho certeza que muitos foram. Todos estavam muito, o mundo inteiro estava olhando para essa
para essa eleição. Eu sou representante do CONIF nas relações internacionais e a gente brincava há um tempo atrás, os colegas de outros países, né, gestores de outros países, a gente falava o seguinte: nas eleições americanas, eu acho que o mundo inteiro tinha que ter direito a votar, né? Porque influencia, pelo menos nesse momento histórico e num momento muito recente da história, os Estados Unidos têm um impacto muito grande nas políticas, né, mundiais. Então, todos nós estamos olhando, né? Eu fiz ontem uma palestra, uma fala anteontem, para um instituto aqui, o nosso querido IFE Baiano, né, a abertura de um evento, e lá eu mostrei, porque eu peguei o dia da eleição, o dia seguinte da eleição, dia 4 de novembro, e eu fui pegando os principais jornais. Então, no título do jornal, tinha lá a eleição dos Estados Unidos, tanto a votação dos números de delegados do Biden quanto do Trump, e aí eu peguei o Globo, Folha de São Paulo, peguei o New York Times, a Fox News, eu peguei o The Guardian, eu peguei La Nación. Então, assim, o mundo inteiro é muito conectado, né? A Folha da Manhã, presente também lá. Então, assim, a eleição dos Estados Unidos é muito importante, isso já está criando no Brasil. Ontem foi, inclusive, notícia, porque a pauta do Biden, por exemplo, e é uma pauta que é muito cara para mim, porque eu hoje sou o coordenador da Unesco-Nevoc, o braço da educação profissional da rede federal aqui, né, que é a pauta do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. E o Biden colocou muito isso na questão das energias renováveis, da questão ambiental. E ontem eu já vi nos jornais, não li aqui no jornal escrito, mas no jornal televisivo, né, que inclusive o Brasil já está começando a revisar o seu plano estratégico de meio ambiente, com certeza a partir desse olhar, né? Não tem jeito. Pode até as pessoas quererem criar factoides ou se colocar frente aos seus eleitores de maneira meio que fantasiosa, né? Alimentar mitos e elementos na ilusão de alguns, né? De que são salvadores do mundo. E com certeza essa pauta ambiental, por exemplo, muito restrita a pauta ambiental, por exemplo, ela vai influenciar aqui em nosso país. Eu não tenho dúvida alguma, por mais que o governo possa entender uma outra pauta, mas as empresas, né, hoje a comunidade europeia tem um rigor para comprar alguma coisa de um produto, né? Então ele pega não só se o produto foi produzido com as seguranças sanitárias, mas também ambientais, mas também pega o processo de... Muitas empresas só compram se tiver todo um processo, uma cadeia sustentável. Essas pressões econômicas que já estão acontecendo no Brasil, inclusive de bancos, né? E agora com a pauta dos Estados Unidos, e que a gente está percebendo que aquele extremismo... Ontem também uma reportagem falando sobre isso, né? Esse extremismo que 2016, 2018 marcou muitas eleições, nos parece que nas eleições municipais desse ano já está meio que dissipando. Os extremos estão perdendo o seu encanto e talvez esse meio, eu não gosto de falar centrão não, sabe? É o meio que pode um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, né? Mas esse meio tende a ser o grande vitorioso e tudo indica que 2022 também isso deve ser o elemento, se as pessoas... É que eu falo da Covid-19. Da Covid-19 só tem tragédias. E tem muitas lições. Eu não sei se nós tiraremos os aprendizados dessa tragédia. Muitas lições. Eu não sei se nós vamos nos reorganizar de maneira diferente. Assim também, a leitura desse cenário agora, a gente percebe isso. Eu não tenho dúvida alguma. Eu, inclusive, acordei mais aliviado, né? Diferente do que aconteceu. Muito sinceramente, eu estava no Paraguai, num congresso lá da Unesco e da Unevoc, né, que é o braço da Unesco, quando eu dormi antenado, até porque eu fico estudando muito inglês para tentar melhorar, né, a minha representatividade, a minha fala, né? Então a gente está sempre estudando, então eu sempre ficava ouvindo muito a eleição americana. E aí eu dormi sabendo que a Hillary Clinton ia ser a presidente, eu acordo com o WhatsApp, Trump ganhou. Eu juro para você, eu pensei que aquilo fosse brincadeira.
E foi um susto, né? E agora, pelo contrário, a gente muito apreensivo, e quando a gente vê o Biden, é um sopro de esperança. E aqui não é uma questão, não estou aqui de jeito nenhum dizendo que toda a pauta, pelo contrário, as pessoas conservadoras têm os seus valores, as pessoas progressistas o seu. O problema nosso são os reacionários, porque as pessoas confundem o reacionário com o conservador. O conservador não é necessariamente reacionário. O reacionário é aquele que acha que o futuro, a solução do futuro, encontra-se lá no passado. Não se encontra no passado. O passado tem muitas lições, mas nós temos que preparar uma juventude criativa, uma geração criativa, empenhada, sensível, para gerar novas soluções. Então, guardando aqui, e digo, a sociedade não é nenhum dos extremos. Tenho certeza absoluta que os resultados de 2018 foram para um extremo, talvez, porque acredito eu, e falo isso do meu background, da minha instituição, na qual eu falei isso, inclusive aqui na Folha, né? Lá no nosso instituto, as pessoas têm uma educação muito crítica, muito progressista. Mas dificilmente um candidato muito extremo, nesse momento histórico, no passado, ele ganharia a eleição. Assim também eu acredito que são nos pleitos que vão se suceder. Às vezes há alguns movimentos, né, pendulares, mas eu acredito muito em equilíbrio, onde pessoas conservadoras, com tradições, converse também com essa juventude, que às vezes não, geralmente a juventude é mais progressista, e esse encontro humanitário, né, das tradições, com as possibilidades futuras, com uma revisão das tradições também, não quer dizer que uma coisa que está no passado, necessariamente, ela tem um valor para agora, mas muitas têm. Eu sempre faço a diferença, né, do velho e do antigo. Às vezes, um quadro velho é aquele que não serve mais. Um quadro antigo é aquele que tem valor. Então, existem muitas tradições antigas de valor, né, e existem algumas que são velhas. Então, essas que são velhas, a gente tira. O problema é que os reacionários querem pegar tudo. Os velhos, e com valor, mistura tudo e quer que a juventude, quer que a nova sociedade, ela consuma isso sem criticidade. Isso não é bom. Eu quero aqui acreditar no poder do diálogo, mas mais do que isso, no poder do entendimento. Isso que eu acho que é o sofisticado da humanidade. Nos entender como pessoas que pensam diferente e têm o direito de pensar diferente, e eu quero criar um país que dê o direito de que as pessoas pensem diferente e não sejam perseguidas e não sejam boicotadas por pensar diferente, mas que sejam respeitadas. Não significa que o que ela fala vai ser implementado, mas com certeza muitas dessas falas aprimoram a nossa ação de vida. O Aloysio saiu da conexão aqui, nem havia percebido. Ô Jefferson, então, se você me permite, Arnaldo, enquanto o Aloysio retorna, dessa questão desse reflexo aí de ala conservadora, ou de direita, de esquerda, você acha que já tem alguma coisa a ver essa derrota do Trump e também os reflexos aqui no Brasil? Saiu uma pesquisa essa semana, acho que foi dia 12, foi ontem, né? Em São Paulo, onde tem uma rejeição muito grande o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, tem também um outro dado também interessante, dos 6 prefeitos de candidatos que vão concorrer nessas eleições agora, que ele admitiu o apoio, somente 2 talvez tenham condições de ir para o segundo turno, que é lá um capitão lá em Fortaleza, acho que é capitão Wagner, e aqui no Rio de Janeiro o Crivella. Talvez esses consigam ir para o segundo turno. O próprio aquele de São Paulo já começou a última pesquisa agora ficar em 3º lugar. O Boulos passou, né? Enfim, isso já são os reflexos aí, não da derrota do Trump em si, mas daqueles que apostaram nessa extrema direita e não estão satisfeitos? Arnaldo, eu quero dizer que Cláudio. essa pandemia
esgarçou a nossa sociedade, nos nossos valores e nas nossas fragilidades, os nossos equívocos. Mostrou coisas que estavam talvez ocultadas, existiam, somente percebiam aqueles que sofriam, mas ele não tinha pauta. E agora a gente vê que, vou dar um exemplo, né, no meu campo, né, como as pessoas agora descobriram o valor da escola, o valor do professor, perceberam que ser professor é muito mais do que dominar só um assunto, é também ter toda uma metodologia de lidar com a juventude, com as crianças, são preparados para isso. Como a escola é uma política pública importante, não só de ensino, mas também de inclusão social. Quantas crianças hoje estão sem alimentação porque não estão na escola? Quantas meninas estão sendo violentadas por não estarem na escola? Então, assim, a escola, por exemplo, ganhou um valor que talvez estava meio que sucumbido, né? Então, o valor do professor, da educação, e assim também revelou a face que, às vezes, os discursos, porque nós estamos muito bombardeados por essa mídia e não estamos preparados para esse bombardeio, né, do Facebook, do WhatsApp, da TV e agora do YouTube, tantas coisas, né? Nós não fomos preparados para esse tempo. E isso deixa as pessoas tontas, né? Tanta informação, tanto... E você, pelos algoritmos, você vai se associando às pessoas que pensam como você, então é um certo fortalecimento disso. Então, por exemplo, começou a ficar muito claro, porque o que as pessoas esperam de um líder? O que as pessoas esperam de um líder? Uma braveza, mas não é uma braveza de bravata, é uma postura que, ao olhar o perigo iminente, ele se coloca para proteger a vida, para proteger as pessoas, para cuidar das pessoas. Esse é o líder coerente do discurso e da sua postura. Então, o que ficou claro, e muitos atribuem, por exemplo, a derrocada do Trump, a questão da forma como ele se colocou o seu governo diante desta pandemia. E que, infelizmente, a gente vê reverberações, inclusive na postura do governo federal, né? E que está se expandindo em outros ministérios, em que você, o enfrentamento... Gente, eu acho que todos ficaram escandalizados. Eu falo aqui muito constrangido, né? Porque eu estou constrangido. Quando eu vou conversar com as pessoas do mundo inteiro, é um constrangimento. Nós estamos virando galhofa, né? Celebrar que um experimento de uma vacina que pode salvar. Ganhei. Então, assim, quem ganha, todos perdemos. Então, esses arroubos, e eu não quero dizer que são todas atitudes, eu estou citando um caso específico, mas atitudes como essa, em que as pessoas têm a certeza de que o seu dirigente, ele pode não estar preocupado com o seu futuro. Eu me lembro, a acolhida é um elemento muito importante. Olha, lá na história, tem muitas pessoas que pensam diferente de mim, que fazem crítica à gestão, que é natural lá do IFE. É natural, é salutar, é bom, porque a gente é limitado na nossa visão. Então, às vezes, a gente faz uma coisa e o colega olha de maneira diferente e faz a crítica, e a gente revê. Olha, às vezes dá para voltar, às vezes não dá, mas assim, é ótimo, é um ambiente crítico muito saudável. A crítica é muito importante, né? Mas uma das coisas que as pessoas... Oi. Não vou fazer a crítica, não, mas só fazer um lembrete que são 8h18. E eu vou pedir você para finalizar, para a gente poder partir para o próximo bloco, senão o próximo bloco, que é o que vai chamar a maior atenção. A atenção do ouvinte comum, que é a eleição de campo, vai ficar muito curto. Tá, não, então é encerrar mesmo. Eu prometi que eu ia falar pouco, né? Então, Aloysinho, então, assim, mas uma das coisas que, se você perguntar às vezes aos nossos colegas, como é que é o gestor, professor Jefferson?
uma coisa que você vai ver, é uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que ouve. Não significa que eu consigo fazer tudo, porque eu sou limitado. Às vezes eu não tenho a compreensão daquele momento. Eu venho aprendendo muito com os colegas. Sou chamado a atenção dos meus colegas de equipe, pelos professores, pelos servidores, mas são pessoas que são respeitadas. As pessoas se sentem respeitadas. E também sabem que o reitor daquela instituição, ele tem posições firmes, sempre a favor da educação pública de qualidade para todas as pessoas, especialmente para os trabalhadores, seus filhos, os mais pobres. Então, essa imagem que está posta, essa é uma marca. Na pandemia, isso também foi tensionado. E eu tenho certeza que as pessoas viram que o reitor tem uma postura consonante da sua história, um momento histórico. Mas não é o reitor que ele representa, a minha equipe, a discussão da comunidade. Então, assim, esses momentos, a Covid-19, ela testou profundamente nas empresas, nas escolas, nos governos. Aqueles que se colocaram de maneira mais forte a favor da população, que de fato mostrou que ele tem uma preocupação, de fato, com a superação da crise, tentar... Às vezes você não tem a vacina, mas você vai apostar nela. Pode errar, mas você tem que apostar. Agora, suspeitar, só ficar no banco lá da galera lá e dizendo, não sei se está bom, se está ruim, e aí você trazer isso para o campo ideológico, na perspectiva que não é da ciência, que não é aquilo que os médicos orientam, que os enfermeiros, que a saúde orienta, os pesquisadores. Assim, ficou muito claro. E o Trump ficou, talvez, né, esse foi um dos grandes elementos. As pessoas perceberam que o Donald Trump, nos seus rompantes, ele tinha um olhar muito mais para um segmento de seu interesse do que a população americana como um todo, especialmente os mais pobres dos Estados Unidos, né? O contraste americano é muito grande, né? Então, as pessoas não se sentiram protegidas, acolhidas, respeitadas. Eu acho que isso é um fato que, se no Brasil não mudar a rota, eu acredito que pode ser um destino comum. Mas, perfeito. Não é possível avaliar de agora ainda, mas se continuar como está, provavelmente o destino vai ser o mesmo. Perfeito. Bom, são 8h22, Aloysio. Uhum. Vamos lá. Vamos ao intervalo, então. Jefferson, voltamos e o próximo bloco, como a Aloysio já adiantou, do nosso canavial aqui, também, como falou a Aloysio, o Capi, que citava isso, né? Vamos falar sobre as eleições, uma projeção sua às eleições municipais de prefeito e também de vereador em Campos. O programa volta já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.